Olá, estamos aqui com o segundo episódio desse podcast e hoje eu estou novamente aqui com meu marido, Dr. Juliano Trufino, cirurgião plástico, e vamos dar continuidade falando das cirurgias plásticas mais realizadas na clínica dele. Seja bem-vindo. Muito obrigado, muito feliz de estar aqui com você, conversando aqui com a minha esposa Lélia, falando de um dos temas que eu mais gosto, adoro falar de cirurgia plástica. Quem tiver dúvida, fique à vontade, sempre que quiser me mandar pergunta, eu procuro responder nas minhas redes sociais. Quem não assistiu o primeiro episódio, já está lá no canal, todos os canais, falando sobre implante de silicone, e vamos dar sequência. Conta para mim, o que é lipoaspiração? Lipoaspiração é uma das cirurgias que eu mais fiz na minha vida, uma das campeãs da cirurgia plástica mundialmente. É uma cirurgia que todo ano a gente vê as estatísticas, ela está sempre em ascensão e ela vai mudando de nome ao longo do tempo, mas o princípio de qualquer coisa que você ouça falar, lipo, seja qualquer outra coisa, lipo o que quiser, é sempre o mesmo princípio desenvolvido lá pelo Dr. Ilou, um francês, mais ou menos 1979, que ele introduziu essa cirurgia, que é sempre assim. Você vai fazer um pequeno orifício para passar uma cânula fina, geralmente de 3 milímetros ou 4 milímetros. Você vai acoplar essa cânula a alguma coisa que produza vácuo. Pode ser uma seringa, pode ser uma mangueira, alguma coisa que vai produzir o vácuo, por isso que a gente chama de lipoaspiração, lipo de gordura, aspiração porque uma sucção. Sugando, né? Em inglês é liposuction, né? Que é dessa sucção. E o cirurgião vai esculpir o tecido de gordura, o tecido adiposo, porque muita gente pensa que a gordura que a gente tem dentro da gente é igual um óleo, igual o azeite líquido, mas não é. A gordura no nosso corpo... é densa, né? Ela é densa. Por exemplo, quando você vai comer uma picanha, aquela capa da gordura é muito semelhante à gordura que a gente tem no nosso corpo. Inclusive, eu sei que a Lélia não gosta de pensar na gordura. Sim. Já sei que ela está Eu não gosto de ver cirurgias. E ela não gosta da gordura da picanha também. Ela não come nada, nenhuma carne gordurosa. Então, mas é aquilo mesmo. E eu já mostrei para ela, inclusive, cirurgia, ela fica horrorizada. Daí que ela não quer comer carne de jeito nenhum. É. E a gordura dentro do nosso corpo, ela é sólida. Então, nós precisamos realmente esculpir, como se fosse mesmo um artista trabalhando o mármore dele, a madeira, o barro. Então, era uma mais cirurgia... macio, né? Mais... Depende de cada paciente, ela é mais durinha, ela é mais maciazinha. Não sabia. Tá. Mas a gente precisa realmente esculpir ela e a gente vai sentindo. Eu sempre falo que essa é uma cirurgia que você opera, os seus olhos estão nas mãos. Essa cirurgia você sente. O cirurgião vai ficar sempre com uma das mãos segurando a cânula e a outra mão na pele do paciente, sentindo a cânula por baixo. Então, a gente tem a resposta na mão que está segurando a cânula, a gente sente a profundidade, a resistência dos tecidos e a gente se localiza tridimensionalmente com a outra mão que está apoiada na pele do paciente. E é por isso que a gente precisa de uma equipe para ajudar nessa cirurgia. Não pode fazer sozinho. Tem gente que quer cortar custos e vai tentar fazer sem uma equipe. Mas eu preciso de um assistente que esteja esticando a pele para mim. Eu preciso de uma instrumentadora para acompanhar a gordura que está sendo retirada, volume, a cor dessa gordura. Então, ela é uma cirurgia que deve ser feita com todos os cuidados, como qualquer outra. Porque o princípio é muito simples. Você vai fazer um pequeno orifício e vai passar a cânula. Mas ela é muito mais complexa do que isso. É uma das cirurgias que eu acho mais difíceis de se ensinar, porque você tem que ter a sensibilidade. Eu acho que nem todo mundo vai ser um grande cirurgião de lipoaspiração, porque acho que a cirurgia plástica que exige mais dom, porque ela é a mais artística de todas. E você falando em sensibilidade, eu lembrei das histórias que a gente escuta com relação a fazer com máquina. É perigosíssimo, então, se precisa dessa sensibilidade manual de um profissional para não lesionar nenhum órgão, enfim, para tirar a quantidade exata, que tem toda uma equipe olhando e observando cada detalhe, se a gordura está numa cor, sei lá, de um jeito saudável, se está tudo correndo bem, é muito perigoso quando você
quando alguém faz uma lipo sem a parte manual sem do o médico. cuidado necessário. É. Tá, funciona assim. Como que faz com máquina? Porque eu ouço falar de máquinas. Existem vários tipos de máquinas. Tem máquinas melhores, máquinas de menor qualidade, mas o que eu sempre digo, a lipoaspiração, ela deve ser feita como se você estivesse tocando um violino. Você tem que fazer essa cirurgia com uma forma muito suave, com a mão leve. Às vezes eu vejo vídeos na internet de cirurgiões fazendo com uma agressividade muito grande. Aquilo até me assusta. A gente arrepia, porque é uma cirurgia para ser feita com a maior suavidade, maior calma. O cirurgião não pode ter pressa. Tem que gostar, aquilo que eu falei. Você tem que estar fazendo porque é um dom, porque você gosta, porque você tem prazer. Porque o que foi acontecendo? É uma cirurgia que ela acaba desgastando um pouco o cirurgião, porque para fazer da forma correta, ela acaba sendo demorada. Então você tem que fazer com delicadeza, com muita paciência. A Lélia sabe que eu gosto de meditar, ela que me ensinou, que me levou para essa área de meditação. E eu digo que é como se fosse uma meditação do tipo mindfulness, porque você fica completamente atento no momento presente naquilo que você está fazendo. Na minha opinião, quando você faz com as mãos, é muito mais seguro, porque eu tenho o feedback. Eu sei a sensibilidade, a resistência da gordura que eu estou, porque a gordura tem várias camadas. Eu sei exatamente em qual camada eu estou pela resistência. E, por exemplo, se você tocar sua cânula num músculo, a resistência é diferente, eu alivio a mão. Se eu tocar numa costela, numa estrutura óssea, eu percebo e vou aliviar minha mão. Existem máquinas que elas foram criadas para aliviar o cansaço do cirurgião e fazer que a cirurgia fique mais rápida. Então, ela vai fazer um movimento para o cirurgião. Eu não me sinto confortável, não é o meu estilo de trabalho. Mas existem também outras máquinas que empregam outros tipos de energia, porque a energia de movimento, que é uma energia mecânica, cinética, você pode utilizar energias térmicas, que daí você vai ter o laser, energia ultrassônica, o plasma, radiofrequência, e tem várias máquinas com nomes muito bonitos que a indústria que produz faz propagandas maravilhosas, mas que você tem que saber escolher muito bem e tem que saber utilizar quando é necessário. Então, não é para todo mundo e não é indispensável. E pelo que você falou, eu percebo que é algo que envolve um cuidado artesanal. Sim, né? Para mim a cirurgia mais artesanal que tem é a lipoaspiração. E quando você fala lipo, quando você ouve falar lipo, é lipoaspiração ou lipoescultura? Qual a diferença? Daí, assim, por uma questão de marketing, e a Lélia já trabalhou com marketing, publicidade há muito tempo, ela sabe. De tempos em tempos você tem que dar um nome novo, você tem que gerar algo que crie curiosidade nos pacientes, no seu público. Tipo um relançamento, vamos dizer, né? Na verdade, a lipoescultura ela é uma lipoaspiração, só que geralmente quando a gente usava esse termo, é porque a gente ia usar a gordura retirada de uma área para colocar em outro lugar, como por exemplo no glúteo, para aumentar o volume dos glúteos. E você então pode retirar e colocar em várias partes do corpo, ou mais no glúteo, na mama, em que lugares que podemos aproveitar, se, claro, a gordura do paciente ou da paciente for um volume que cabe, né, colocar em mais de uma região. Sim, a gordura é um tecido do seu próprio organismo. Então, ela é um tecido ideal para realizar aumento de volume em qualquer parte do seu corpo. Lógico que tem áreas que são um pouco mais arriscadas, não tão indicadas, mas os lugares que a gente mais utiliza são para o rosto, para as mamas e para o glúteo. Mas qualquer área pode ser utilizada. Por exemplo, tem pacientes que tiveram problemas na perna, tiveram algum trauma, ficou com uma depressão. A gente pode colocar gordura para devolver o volume naquele local. E se a pessoa emagrecer, perde essa gordura ou ela fica lá? Como que é? A gordura é um tecido vivo. Elas são células vivas. Então, se a pessoa engorda, ela engorda. E se ela emagrece, ela vai emagrecer também. E quando a mulher é muito magra e não tem de onde tirar a gordura, como faz? Não faz? Nesse caso, aí, não aumenta o infelizmente, volume. Dela não vai ter como fazer, a não ser que ela engorde. Aí tem gente que pergunta assim, né? Ô, doutor,
Eu não tenho gordura, sou muito magrinho, mas eu trouxe a minha amiga aqui que ela tem muita gordura. Será que eu não posso tirar dela e colocar em mim? Essa é uma Ou da dúvida muito mãe, frequente. pode? Vai Da lá da minha mãe. mãe, da minha irmã, né, que é parente. É. Mas, infelizmente, a gente não pode fazer isso, porque funciona como um transplante. É Há igual uma um transplante rejeição, de né? órgãos. Só se a pessoa for totalmente compatível, mas é igual um transplante. Quando você faz um transplante, você vai ter que Às tomar vezes nem o remédios pai, nem a muito mãe, nem os fortes, né? irmãos, né, são Exatamente. compatíveis e tem que às vezes buscar num banco, né, ou pessoa de outro lugar. Então, infelizmente, tem que ser célula da própria paciente. E o que é essa lipo HD que está fazendo tanta moda? A LipoHD é mais um nome incrível que o Publicitário marketing criou. maravilhoso. E ela é tida como uma novidade, como algo que foi inventado agora. Na verdade, ela já existe há muito tempo, só que com outro nome. Teve um cirurgião que resolveu batizar de Lipo HD por causa das imagens de televisão. HD quer dizer High Definition, Sim. inclusive. Alta Porque definição de é interessante imagem. o marketing, porque quando veio para o Brasil a Lipo HD, o nome Lipo HD foi criado fora, foi criado num país da América Latina. E quando veio para o Brasil, teve um cirurgião que teve a ideia de traduzir para o português. Em vez de ser HD, ele chamou de AD. Então ele falava LipoLAD. O que quer dizer o Eu já ouvi LAD? esse nome. Ele vai falar, é uma nova técnica, LipoLAD. Né? LipoLAD quer dizer alta definição, que é a mesma coisa que High Definition. Então, nenhuma das duas é nova, são nomes novos para coisas que já existiam. A Lipo HD já foi publicada muitos anos atrás, era chamada de abdominal etching, que é uma marcação abdominal. E o que significa a Lipo HD? Quando o cirurgião está falando em Lipo HD, a gente está falando de definição da musculatura. Aí tem gente que pensa que a Lipo HD você faz o músculo crescer. E lipoaspiração é lipo, que é de gordura, não é de músculo, senão seria mioescultura, que é o prefixo ali de músculo, né? Então você não está mexendo em músculo, você está desenhando a gordura. Então como é que você cria? Aqueles gomos que a gente vê. Gominhos, a definição muscular. Eu vi outro dia, até mostrei para o Juliano, uma pessoa famosa que engravidou e Sim. ficou com a barriga de grávida com 6 gomos, que inclusive é uma coisa impossível da gente ver, né? Uma estranho, mulher né? malhada, bombada, com 6 gomos, que é um abdômen masculino, né? Normalmente. Exatamente. E, então, inclusive, que você falou dessa questão da gravidez, a gente tem que saber indicar bem ali para HD, porque se a mulher ainda não tem filhos e ela pretende ter, tem que pensar que quando ela engravidar, a barriga dela vai mudar. E aquela marcação que a gente faz, ela tem que seguir a anatomia do paciente. A gente está marcando a gordura. Então, como é que a gente Vai faz ter a uma Lipo ondulação, HD? né? Fica umas ondulações. Pode ficar, mas quando a gente está fazendo a Lipo HD, a gente está desenhando a gordura nos limites com o músculo. Então, a gente palpa o músculo que está abaixo e tira mais gordura onde a gente quer que tenha aquele efeito de sombra. E deixa mais gordura onde a gente quer que pareça que o músculo está mais desenvolvido. Agora, imagina que você fez isso numa mulher, principalmente os gominhos, aquelas marcações transversais, porque a marcação longitudinal, ela não vai mudar muito se engravidar. Agora, a transversal, Sim. quando ela ficar com a flacidez, porque a barriga A distendeu, barriga vai o neném aumentar. nasceu, a marcação desce junto. Aí ela vai ficar com o gominho no lugar errado. Aí E ela como vai que passar a ajusta ter isso? uma indicação de abdominoplastia, mas talvez você não consiga ressecar aquela parte que foi trabalhada. Então você pode estar criando uma deformidade de grave tratamento, difícil tratamento, se isso acontecer. Então por isso que geralmente eu não gosto de indicar a marcação transversal para mulheres que ainda vão engravidar. Tá. Tudo tem que ser muito bem planejado. E qual tira mais gordura? A Lipo HD ou a tradicional? Tem isso Essa de é ter? outra pergunta importante. Quando você está fazendo a Lipo HD, ela tem as indicações precisas dela. Ela não é uma cirurgia para grande remoção de gordura. Ela é uma cirurgia mais para definição muscular. E se você tirar muita gordura, você não vai ter relevo. Porque você, para criar aquele efeito de luz e sombra da Lipo HD, Precisa de um volume você extra. precisa ter o volume e é gordura. Então você precisa deixar mais gordura acima dos ventres musculares, acima de onde você quer que pareça um músculo desenvolvido, e tirar nos limites desse músculo.
Então, quando a pessoa tem muita gordura para remover, é melhor fazer a lipoaspiração tradicional sem tentar fazer marcação, porque você vai remover muito mais gordura. Acaba que o resultado para essas pessoas vai ser muito maior. Mas a gente tem que ter o critério. Por exemplo, se tem muita gordura, você não faz lipo-HD. O que é HD? High Definition, alta definição. Se a pessoa não tem nem definição, ela não pode fazer alta definição. Primeiro você trabalha a definição. Então, nesse caso, tem muita gordura, você vai começar com a pessoa que nunca fez uma academia na vida. Academia, você olha para a barriga dela, não tem definição nenhuma. Primeiro, você vai criar definição. Aí, no segundo tempo, você pode fazer alta definição. Você não pode sair de definição nenhuma para alta definição. Não tem como. Isso não vai dar certo. E tem que avaliar muito bem se a pessoa não tem flacidez, se ela não tem o excesso de pele. A lipo-HD ela é contraindicada se tem muita flacidez. Aí a gente vai ouvir pessoas falando que se usar a máquina vai fazer retração de pele, mas nenhuma máquina consegue tirar o tanto suficiente de pele. Se tem indicação de abdominoplastia, se a pessoa tem pele suficiente para indicar uma abdominoplastia, nenhuma máquina vai dar o mesmo efeito. Ela até pode fazer retração de pele em graus pequenos. Ela é mais, acho as não máquinas existe milagre. Retração, não existe milagre. Aquele negócio, abdominoplastia sem corte, isso não tem como. Se a pessoa tem indicação de abdominoplastia, ou pelo menos uma mini abdominoplastia, porque mesmo numa mini abdominoplastia, que você faz uma ressecção de pele menor, uma cicatriz muito menor, tamanho de uma cesárea mais ou menos, você já remove muito mais pele do que qualquer máquina vai conseguir tirar. Então, a gente tem que trabalhar sempre dentro da realidade. Isso é muito importante. E máquina para lipo HD é a mesma coisa que você falou para lipo... Exatamente. Tem muita gente que pensa que é a máquina que faz o efeito HD. E não, é o cirurgião. É a mão do cirurgião, é a capacidade dele esculpir a gordura que vai dar aquele efeito. Você consegue o mesmo resultado sem usar máquina nenhuma. E é interessante que a propaganda que a indústria faz, até para o próprio cirurgião, para tentar vender essas máquinas, ela coloca um desejo daquela máquina. Então, tem paciente que chega para mim e ela já vem falando, eu vim para fazer tal máquina. Eu falo, nossa, mas você quer fazer a máquina ou você quer um resultado dessa forma? Porque a gente pode conseguir o resultado dessa forma sem a máquina. Você tem que pensar também, sempre colocar na balança, quando você vai usar uma máquina, se o custo-benefício vale a pena, porque é caro, você vai gastar mais, e às vezes sem necessidade. E outra coisa que é mais complicada ainda é porque tem máquinas que elas aumentam o risco de complicações. Eu acho inaceitável. Se você consegue o mesmo resultado sem a máquina, você acrescentar risco sem necessidade, aumentar o custo, isso não é uma boa conduta médica. O médico tem que oferecer o procedimento mais simples e mais em conta que resolva o problema. Vocês ouviram? Isso é muito importante. Quem está em jogo é a sua saúde. Ouçam bem, revejam essa parte. E queria saber o que acontece se você fizer uma lipo e voltar a engordar. Pode refazer lipo? Eu lembro de uma época do Ronaldo Fenômeno que diziam, não sei se é verdade, gente, que ele fez um monte de lipo. Isso é possível? É viável? É perigoso? Pode fazer a lipo novamente, até um determinado limite. O que acontece, principalmente com paciente do gênero masculino, é que os homens acumulam muita gordura visceral, que é aquela gordura que está no meio dos órgãos. Que não tem como tirar. Que é aquela barrigona projetada dura, aquela barriga de chope que a gente fala. A lipo não pode tirar essa gordura. Nenhum tipo de cirurgia pode, porque ela está no meio dos órgãos. A gente trabalha só a gordura que está entre a pele e o músculo. E essa gordura que você falou visceral é a mais difícil de perder? Essa é a causa da doença. Quando a gente está falando de infarto, derrame, diabetes, esteatose hepática, é a gordura visceral, que é a vilã. E ela é tão difícil de perder quanto a gordura que não é visceral? É muito variável. Tá. Tem pessoa depende de cada um. Depende do metabolismo de cada um. Agora, o que a gente sempre fala dessa questão de engordar? Tem pessoa que acha assim, eu engordei, vou fazer a lipo e pronto, meus problemas estão resolvidos, eu posso comer o que eu quiser, não preciso mais malhar. Não é indicado. Gente, de novo, não existe milagre, não queiram. Ele não é um mago, mágico. Que a gente recomenda, né? Se você quer fazer uma cirurgia plástica, a primeira coisa é mudar seus hábitos de vida.
Então você precisa corrigir seus hábitos alimentares que fizeram você chegar nesse nível. E mudar seu hábito de praticar atividade física. Nenhuma cirurgia plástica vai te livrar de fazer exercício. E isso é bom para você, é bom para a sua saúde. Não é só para ficar bonito. É importante. A Lélia malha para caramba. Ela um incentiva o outro. E isso faz bem para a saúde física, saúde mental. E tem que ter uma alimentação saudável, porque às vezes a pessoa ela é magra, mas ela não é saudável, porque ela come mal. Não adianta você ser magro e não ter saúde, que é o que a gente fala. Sim. É possível ser fitness e não ter saúde? É. Sim. Nem todo mundo que é fitness, até forte, pessoas musculosas. Visualmente e elas não têm são saúde, saudáveis, mas não têm porque saúde. estão comendo errado, estão usando hormônios, anabolizantes. Então, assim, ela está bonita, está fit, mas a saúde dela não está legal. E eu acho que saúde sempre em primeiro lugar. Ou seja, gente, ficar bonito e bonita pro espelho para você envolve esforço. E o que é interessante, né? O corpo só processa, parece, né, uma mudança quando você ganha consciência. Sim. E o que ele está falando é exatamente isso. Você só ganha consciência quando você mudou mesmo o seu hábito. Sim. Porque imagine, as redes sociais estão comentando tanto, né, colocando especialista em esporte, em médico especialista de esporte, falando sobre treinos. E a gente vê o quê? O tempo inteiro a gente adora ouvir isso. Essa mudança de hábito deve permanecer até a gente ter 100 anos, quem for passar dos 100 também. Então, não é só quando você está com 20, com 30, com 40, com 50, né? É para o resto da vida. Então, exatamente. O quanto antes vocês que estão nos assistindo criarem essa consciência, nossa, ajuda muito o trabalho de cirurgião plástico, né? Ah, sim. E ajuda a própria pessoa. E ajuda porque assim, você falar para o cirurgião é maravilhoso que todo ano a paciente vá fazer mais cirurgias, mas eu não recomendo, eu não gosto. E se eu percebo que a pessoa está voltando com muita frequência, eu prefiro não operar. Eu falo para ela, não, agora você vai ter que, eu dou uma meta para ela, eu quero ver você com tantos quilos, eu quero ver mudança de hábito, eu vou conversar com o marido, com a esposa, e realmente eu me nego a fazer. A gente tem que ter um pensamento de médico, tem que lembrar isso. Cirurgião plástico, antes de tudo, é médico. Então, eu tenho sempre essa postura com meus pacientes. Bom, chegamos ao fim de mais um podcast. Adorei suas explicações, muito obrigado. Acho que ele tem muita clareza, né, para falar. Se vocês tiverem qualquer dúvida ou quiserem saber mais, como que as pessoas que estão escutando a gente hoje e vendo podem te procurar? Pode me procurar nas redes sociais, no Instagram, Facebook, no YouTube, tem meu site. Você colocando meu nome, colocar Trufino, tem poucos Trufinos no mundo, é muito fácil de me encontrar. E sigam também a Lélia. Conheço o trabalho dela, ela ajuda nessa questão de mudança de hábitos, de mudança de mindset, de controle emocional. Então, é um jogo muito importante esse entre cirurgião e alguém para te ajudar nessa sua mudança de estilo de vida. Agradeço por ter assistido mais esse podcast. Fique sempre atento, já me segue, porque vão ter mais episódios pela frente. Quem quiser mais informações, é só entrar em contato. Obrigada. Obrigado, até mais. Até mais.